7 exames que geralmente não são solicitados pelos profissionais de saúde nos check-ups, mas que são aconselháveis que você faça. Eles são simples, são acessíveis, são feitos no sangue e podem muitas vezes mudar o seu diagnóstico, o seu tratamento e, em alguns casos, até mesmo salvar vidas. O meu nome é Amaranta, eu sou médica nutróloga da linha funcional integrativa. Este é o canal da Nutróloga, o nosso cantinho. Já te convido a fazer parte aqui, se inscrevendo, ativando as notificações do YouTube. Aqui nós falamos sobre saúde, sobre uma perspectiva mais integral. E hoje eu separei para você 7 exames que acredito que vale muito a pena você incluir ali no seu check-up anual de rotina. Eles podem fazer muita diferença para você. O primeiro deles é o T3 livre. Ele é um exame para verificar a atividade da tireoide. Na verdade, ele é o que funciona no corpo, é a parte ativa dos hormônios da tireoide. Se o T3 livre estiver baixo, mesmo que você esteja fazendo um tratamento para tireoide, é possível que você esteja com alguns sintomas, como um cansaço, por exemplo, que foi o que eu falei no vídeo passado. Aconselho você dar uma olhadinha que o vídeo ainda está lá. Então, além de solicitar o TSH, o T4 livre, é interessante que o T3 livre também esteja nessa avaliação, porque aí é possível intervir positivamente, ajudando o paciente não só a ter níveis normais de TSH, mas também a não ter sintomas, porque é muito comum a pessoa tratar o hipotireoidismo e continuar tendo sintomas. E isso não é legal. Um outro exame muito importante que eu aconselho que você faça é a dosagem da insulina. Por quê? Geralmente as pessoas pedem apenas a glicemia de jejum, sendo que apenas a glicemia de jejum não é suficiente para avaliar como o seu corpo está lidando com a glicemia, com o açúcar circulante. Porque muitas vezes a gente encontra uma pessoa com uma glicemia normal, mas uma insulina super alta. O que significa isso? Significa que o corpo está lutando muito para manter a tua glicemia baixa. O teu pâncreas está trabalhando demais. E isso pode levar ele à exaustão e a uma diabetes. Então é importante intervir o quanto antes. Então esse exame de insulina, ele deve sim fazer parte aí da sua avaliação anual. Um outro exame extremamente importante é a dosagem da homocisteína. Eu sempre peço ele, né, para as pessoas que eu atendo. Por quê? Porque a homocisteína, além dela ser um marcador inflamatório, ela avalia pra gente se o organismo daquela pessoa está metilando adequadamente e fazendo a detoxificação do fígado de uma forma assertiva. Em outras palavras, através da homocisteína a gente pode ver, né, qual é o risco daquela pessoa em desenvolver AVC, ou seja, derrame, abortos de repetição, ou em ter doenças crônicas, como por exemplo câncer, fibromialgia, pressão alta. Então é necessário que a homocisteína ela esteja num valor bom, não apenas normal. Eu considero um ótimo valor, né, abaixo de 8, mas idealmente abaixo de 7,5. Acima disso é preciso que a gente, né, interfira para que a gente possa normalizar a homocisteína e assim diminuir riscos a longo prazo. Um outro exame muito importante, muitas vezes não solicitado, é a dosagem do ácido fólico. Essa vitamina, que faz parte do complexo B, além de trabalhar na questão da homocisteína, ela vai ser super importante para gestantes, por exemplo, para a formação do tubo neural do bebê. Mas ela não trabalha sozinha, e é por esse motivo que também é necessário solicitar a B12, né? A B12, junto com o ácido fólico, ou seja, B9, também vai ajudar na homocisteína, e uma B12 no nível adequado, ou seja, de 500 para cima, ela diminui os riscos de uma pessoa vir a ter deficiência de memória, deficiência de concentração, formigamentos causados pela deficiência dessa vitamina. Então é muito importante que ela seja avaliada corretamente. Marcadores inflamatórios, como por exemplo PCR e VHS, eles são importantes por inúmeros motivos, mas principalmente para a gente avaliar a atividade de uma doença crônica, né? Por exemplo, uma pessoa que sofre com muitas dores, ela pode ter um VHS alto, né, na vigência de uma atividade maior dessas dores. É importante também que a gente avalie
VHS e PCR principalmente, para a gente avaliar risco cardiovascular e também para a gente ter uma assertividade maior na hora de prescrever ou não um medicamento para baixar o colesterol. Porque ao contrário do que é feito, né, na maioria dos casos, não é apenas avaliando o colesterol, né, que nós vamos poder dizer se aquele paciente vai precisar tomar um remédio ou não. É necessário ver o quanto daquele colesterol está grudando nos vasos sanguíneos, né, entre aspas. Né, qual o potencial daquele colesterol formar as placas, aquelas famosas placas ateromatosas que atrapalham, né, a passagem do sangue. Então, os marcadores inflamatórios são importantíssimos, por exemplo, para a gente poder prever esse risco e avaliar se aquele paciente realmente vai necessitar desta medicação ou não. Porque muitas vezes o que nós vemos são pacientes, né, que não precisariam tomar medicação usando, né, e isso pode ter efeitos colaterais a longo prazo, e alguns pacientes que precisariam usar, precisariam de alguma intervenção, não fazendo. Então, para a gente equilibrar a nossa decisão na balança, pesar direitinho o risco e o benefício dessa medicação, por exemplo, é necessário que a gente tenha em mãos marcadores inflamatórios, sim. Um outro exame muito importante, cuja avaliação também depende desses marcadores inflamatórios, é a dosagem da ferritina. Muitos profissionais apenas pedem a dosagem do ferro, mas o ferro no sangue ele é muito flutuante, ele varia muito. A ferritina é um padrão mais estável, né? Nos diz com mais precisão como está a reserva de ferro daquele paciente. Lembrando que em casos de inflamação, e por isso o VHS e o PCR vão ser importantes, essa ferritina ela também aumenta, né? E aí a gente vai precisar fazer esse diferencial para a gente saber até quando uma ferritina alta está marcando inflamação, porque ela também é um marcador inflamatório, e até onde, né, está a nossa reserva de ferro. Mas fica aqui a orientação de que a ferritina é um parâmetro mais fiel do que a simples avaliação do ferro sérico. Com posse desses exames, né, a gente consegue fazer uma avaliação melhor do paciente. E veja bem que não são muitos exames, né? São exames certeiros, digamos assim, quando a gente quer ter uma perspectiva mais ampla, uma visão a longo prazo, né? De para onde o metabolismo daquele paciente está caminhando, né? Então, é muito importante, na minha visão, que esses exames sejam, sim, solicitados, devidamente avaliados e que eles façam parte do seu check-up anual, junto com os demais, tá? Poderia aqui incluir outros exames, mas eu achei que esses são os fundamentais, que não podem faltar. Gostaria de saber a sua opinião. Meu muito obrigada pela sua atenção até aqui. Até os próximos vídeos.